Ainda de pé, irmãos, vamos manter-nos de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 3. Marcos 3, versículo 7. E vamos ler até ao final do capítulo. Marcos 3, versículo 7. E vamos ler até ao final do capítulo 3. E diz assim a palavra do Senhor. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidon. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demónios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. E chamando-os a si, disse-lhes parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfémias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e diziam-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai nosso, que estás nos céus, o teu povo reúne-se aqui nesta hora, neste lugar, Pai, em teu nome. Em nome do teu Filho, que morreu por nós, Pai. É no nome do teu Filho que nós nos reunimos aqui para te dar louvor, Pai. Pai, nós queremos que o Espírito Santo está entre nós. Nós queremos que o Espírito Santo está nesta igreja, Pai. E por isso, nesta hora, nós queremos ouvir a tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir aquilo que tu tens para nos dizer. A tua palavra está aberta. Que, na verdade, os nossos corações possam ser transformados, possam ser modificados. E que a tua palavra possa verdadeiramente transformar-nos. Pai, que a tua igreja cresça a cada dia, Pai. Que possa ser mais forte na tua palavra. Possa ser mais forte no amor a ti e o amor uns para com os outros. Pai, acompanha-nos.
Acompanha-nos e guarda-nos a cada momento. Guarda-nos de fugirmos àquilo que é a Tua palavra, Pai, àquilo que é a Tua verdade. Senhor, guarda-nos e livra-nos. Abençoa-nos nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, temos também estudado o Evangelho que Marcos nos conta. E que Marcos nos conta com um propósito, que é mostrar quem é este homem. Quem é que este homem que um dia nasceu de uma forma incrível? Quem é que este homem que viveu de uma forma incrível? Quem é que este homem que um dia morreu e morreu de uma forma incrível? E quem é que este homem que um dia ressuscitou? E ressuscitar é algo de incrível. E quem é que este homem que ascendeu aos céus, que nesta hora está à destra do Pai e que um dia há de voltar e que um dia nos há de levar consigo? E Marcos quer nos mostrar e dizer quem é este homem, porque ele diz que este é o princípio do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. É sobre ele que Marcos nos está a falar, é sobre ele que Marcos nos tem falado e nós temos estudado. E se os irmãos estiverem recordados, nós tivemos alguns momentos antes desta passagem e alguns momentos em que Marcos nos tem mostrado como Jesus tem firmado o seu ministério. Um ministério que começa em profunda união com Deus, começa no deserto, onde Jesus é levado pelo Espírito Santo, um ministério que se vai revelando progressivamente, que se vai revelando paulatinamente, e à medida que se vai revelando, este ministério vai tendo oposição. E por isso, irmãos, se nós olharmos para a passagem de hoje, nós podemos dividir esta passagem em dois momentos. O primeiro momento, até ao versículo 19, entre o versículo 7 e o versículo 19, nós temos a autoridade de Jesus. E do versículo 20 ao versículo 35, nós temos a oposição a Jesus. É que está a acontecer alguma coisa na vida de Jesus que não acontecia no início, mas agora está a acontecer. É que aos poucos, Jesus vai falando, vai pregando, vai dizendo coisas e fazendo coisas que muita gente não entendia e outros não aceitavam. Ao início ficavam apenas estupefactos. Mas à medida que Jesus vai estabelecendo o seu ministério, nós vemos que a estupefação de alguns passa para a oposição de outros. E é isso que nós vimos já, se os irmãos se lembrarem, quando aquele paralítico entra pelo telhado e é descido pelo telhado, em que Jesus apenas lhe diz: olha, estão perdoados os teus pecados. Mas quem é este homem que diz que os pecados de alguém estão perdoados? Qual é a resposta de Jesus? Para que vejas que os pecados estão perdoados, eu digo a este paralítico: levanta-te e anda. E começa a oposição a Jesus a surgir. Vimos da última vez que estudámos Marcos, que começam a questionar Jesus de uma forma, de forma a apanhar Jesus no erro, e começam a questioná-lo acerca do jejum e do sábado. E nós vimos, irmãos, como Jesus, na verdade, é o Senhor de tudo isso. Que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso sábado. Este ministério de Jesus, esta afirmação de Jesus, Jesus já tem muita gente a segui-lo, o ministério de Jesus está-se a afirmar. E nós vemos então que o ministério, e esta é a primeira parte, autoridade e oposição, e o ministério de Jesus está a crescer. E Marcos faz uma pausa, e antes de acompanhar Jesus, Marcos faz uma pausa para dizer o que é que está a acontecer. E Marcos diz-nos no versículo 10 que Jesus opera sinais, muitos sinais. E por isso, versículos 8 e 9, a multidão segue-o. E porque a multidão o segue, Jesus ausenta-se. Lembram-se, irmãos, atrás em Marcos nós vimos que Jesus, por causa da multidão, deixou durante um período de andar em cidades e começou a andar nas aldeias vizinhas. Lembram-se disto? Porquê? Porque ele queria era pregar, ele queria ensinar, ele queria anunciar o Evangelho. E a multidão queria, sobretudo, não ouvir o que Jesus estava a dizer, mas ver os sinais e as maravilhas e poder também experimentar os sinais e as maravilhas.
E mais uma vez, Jesus, versículo 7, Jesus procura se ausentar repetidamente e até tinha um plano de contingência caso a multidão estivesse a apertá-lo muito. Eles tinham já um barco para conseguir escapar da multidão. E depois, nós vemos versículo 11, os espíritos imundos prostram-se e clamam acerca de Jesus. Mas no versículo 12, Jesus ameaça-o e mais uma vez manda calá-lo. Jesus chama, versículos 13, 17 e 19, os que quer para estar com ele. Versículo 14. Para que é que estavam com ele? É que Jesus era um mestre do seu tempo. E era muito comum, não só na Judeia, mas também nos judeus. Entre os judeus era muito comum haver mestres que se reuniam de homens geralmente mais novos, que andavam com ele todo o tempo e faziam tudo com o mestre. E o mestre ensinava-o. Era andar não só por andar, mas para que eles pudessem ser ensinados. E eles eram ensinados. E versículo 14, era para estarem com ele que Jesus os chama, ou seja, para receberem o ensino. Mas vemos também, ainda no versículo 14, que Jesus faz o quê? Envia-os a pregar. Os discípulos têm uma mensagem a transmitir. Não estavam ali só para aprender, mas iam a pregar. É algo que eles têm de aprender porque é algo novo e transformador. É algo que eles nunca tinham ouvido. E por isso eles precisavam de aprender e, tendo aprendido, Jesus enviava-os a pregar. E ainda no versículo 15, eles tinham autoridade para curar a enfermidade e expulsar demónios. E aqui, irmãos, deixem-me dizer, no versículo 15, o termo correto que aí está, e vai ser muito importante para a nossa meditação de hoje, o termo correto que aí está no original não é poder, mas é autoridade, que é diferente e vamos perceber porquê. Jesus dá-lhes autoridade para eles expulsarem os demónios, versículo 15. E, portanto, este é o pano que nós temos, este é o cenário que nós temos nesta primeira parte. Podemos nos perguntar, então, se esta primeira parte chamamos autoridade, o que é autoridade? Que palavra é essa que hoje causa tanta dificuldade para nós num mundo onde não deve haver senhores, nem criados, nem servos, num mundo em que todos devemos ser iguais? O que é isso de autoridade? Irmãos, Jesus é o Filho de Deus feito homem e essa condição dá-lhe uma autoridade única em tudo o que faz. Jesus é o Filho de Deus feito homem e essa condição dá-lhe uma autoridade única em tudo o que faz. Quer seja ensino, pregação, sinais e maravilhas. Jesus faz tudo isto pela sua autoridade. Porque tem autoridade. A autoridade é algo intrínseco à natureza de Jesus. Jesus não precisaria de demonstrar a sua autoridade. Ele é por si mesmo. Jesus não precisa de dizer que é o Filho de Deus, porque ainda assim, mesmo se não dissesse, ele continuaria a ser o Filho de Deus. Mas Jesus quer que se saiba quem ele é, foi para anunciar e concretizar o plano de Deus que ele se fez homem. E esta é a mensagem do Evangelho. Concretizar o plano de Deus, o plano de redenção. Portanto, Jesus revela quem é, não porque ao revelar quem é, ele está a receber autoridade. Não, ele já tinha autoridade. Mas ele não precisava dizer que tinha autoridade, nem precisava demonstrar que tinha autoridade. Mas ele fala para poder, na verdade, concretizar o plano que Deus tem para a humanidade. Jesus tem autoridade. E vejam, essa autoridade é reconhecida por muitos daqueles com quem ele se cruza. Não todos, poucos. Se calhar, não muitos, mas se calhar poucos até. Se nós formos ver a percentagem. Mas todos aqueles que sabem quem Jesus é à partida, reconhecem-lhe a autoridade. Irmãos, quem é que são aqueles que no Novo Testamento mais facilmente reconhecem a autoridade de Jesus? Versículo 11. Quem é que lá está? Os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus.
Quem é que faz de uma forma tão clara e tão repetidamente no Novo Testamento esta afirmação perante Jesus? São aqueles que sabem quem é que ali está. E os demónios sabem melhor do que ninguém quem é que ali está. E, portanto, os demónios são os primeiros a reconhecer esta identidade de Jesus. Eles não têm dúvida. E é por isso que eles estremecem, clamam. Porquê? Porque eles sabem quem é que está ali. Lembram-se de Simeão? A quem o Espírito Santo tinha revelado que ele iria conhecer o Messias? É precisamente porque conheceu Jesus e a sua autoridade. Simeão vai profetizar acerca dele. Irmãos, lembram-se de João Batista? João Batista reconhece Jesus e declara publicamente que Jesus é superior a ele. Ele é o Cordeiro do mundo. É o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Agora nós podemos nos perguntar: como é que Jesus demonstra esta autoridade? Ora, a autoridade que emana em Jesus da sua condição de Filho de Deus é demonstrada pelo poder que lhe é conferido através do Espírito Santo. Esta autoridade que Jesus tem é visível para nós através do quê? Do poder que lhe é conferido pelo Espírito Santo. Reparem, irmãos, o Espírito Santo guia Jesus ao longo de toda a sua vida e isso é sempre visível. Começa logo no momento em que ele foi ungido no batismo e o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. E vai conduzir Jesus a cada passo da sua vida. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E essa autoridade revela-se através do poder de curar. Lembram-se? Quando Jesus com o paralítico, volta a repetir: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz Jesus, àqueles que estavam a pôr em causa a sua autoridade para perdoar pecados. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ensina, prega, faz sinais, maravilhas, através do poder do Espírito Santo. Mas não foi isto que Isaías disse? Não foi isto que Isaías disse e que Jesus um dia, quando vai a Nazaré, entra na sinagoga, dão-lhe o rolo da lei para ele ler, o livro do profeta Isaías, melhor dizendo, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito isto: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a aprovar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E conclui a dizer, para escândalo de muitos, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Espírito Santo, irmãos, desceu sobre Jesus, está com Jesus. E é o Espírito Santo que, ungindo Jesus, está presente para evangelizar, para Jesus curar, para Jesus apregoar a liberdade, para Jesus dar vista, para pôr em liberdade e para anunciar. É o Espírito em Jesus que faz tudo isto. É o Espírito em Jesus que faz toda esta obra de ensino, de pregação e todos os sinais e maravilhas que nós vemos em Jesus. E por isso, irmãos, nós vemos que Jesus ensina todas estas coisas em seu nome, podemos afirmar, na sua autoridade e pelo Espírito Santo. Reparem, irmãos, o que é que acontece, por exemplo, com os discípulos? Os discípulos recebem esta mesma autoridade, versículo 15. Jesus dá-lhes autoridade, versículo 15, para expulsar demónios, versículo 16. E podemos perguntar, mas que autoridade é esta que está a falar o versículo 15? Há a autoridade que recebem de Jesus e por isso dizem, em nome de Jesus. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Faz sentido? Vamos ver, irmãos, no livro dos Atos, quando os apóstolos pregam, ensinam e fazem sinais. Em nome de quem é que eles o fazem? Em nome de Jesus. Com o poder de quem? Cheios do Espírito Santo. Não é isto que diz o livro dos Atos dos Apóstolos? Pois é. Irmãos, é o que acontece hoje connosco. Fazemo-lo em nome de quem? Em nome de Jesus. Estamos reunidos aqui hoje
Em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas quem é que está também hoje aqui conosco e nos move? Quem é que um dia nos convenceu? O Espírito Santo. Quem é que nos inspira? O Espírito Santo. Quem é que nos faz entender a palavra? O Espírito Santo. E por isso, irmãos, nós dizemos, em nome de Jesus, nós fazemos estas coisas. Em nome de Jesus nós ensinamos. Em nome de Jesus nós pregamos. Em nome de Jesus nós nos reunimos pelo poder do Espírito Santo. Quando nós anunciamos o Evangelho a alguém, nós anunciamos o Evangelho de quem? De Jesus. E quem é que trabalha em nós e na pessoa que ouve? É o Espírito Santo. Quem é que convence a pessoa que ouve da verdade, da justiça e do juízo? Somos nós que o vamos convencer? Não. É o Espírito Santo. E esta é uma mensagem bela, irmãos. Esta é uma mensagem bela porque nós podemos dizer, tal como os apóstolos, é em nome de Jesus que nós fazemos estas coisas, mas no poder do Espírito Santo. E sabem porque ainda mais belo? É que os apóstolos faziam exatamente a mesma coisa que fazia Jesus. Em seu próprio nome, no poder do Espírito Santo. Jesus não precisava de dizer, eu curte em nome de Jesus, porque ele próprio é Jesus. Ele não precisava, ninguém hoje faça uma procuração para si mesmo. Ninguém chega ao notar, tenho aqui uma procuração para mim mesmo. Ninguém o faz. Mas nós fazemos, porque nós não somos Jesus. Jesus não precisava de fazer. Mas a nossa alegria é que aquilo que nós anunciamos, aquilo que pregamos, é exatamente o mesmo e da mesma forma que Jesus. E por isso nós anunciamos e pregamos e reunimos aqui no mesmo propósito que os apóstolos e no mesmo propósito de Jesus. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, este ponto, por isso é que estou a enfatizar tanto este ponto. É muito importante para a segunda parte da nossa passagem de hoje. É que a primeira parte da nossa passagem tem a ver com a autoridade. A forma como Jesus age. Marcos mostra-nos como Jesus age. Até inclusive é perante as multidões. Inclusive é perante os demónios. Temos a autoridade de Jesus chamar e de conceder a autoridade aos seus discípulos para irem também em seu nome. E mais, dar-lhes a autoridade para agirem com o poder do Espírito Santo. Mas agora temos a oposição ao trabalho de Jesus. Temos a oposição ao ministério de Jesus. E este ponto é muito importante. Porque esta oposição que é feita não é apenas a oposição que é feita a um homem que faz o seu trabalho. Eles não se estão apenas a opor, como nós vamos ver, a Jesus. Eles não se estão a opor ao ministério apenas de Jesus. Eles estão-se a opor ao Filho de Deus encarnado em Jesus e estão-se a opor ao Espírito Santo. A partir do versículo 20, nós temos dois tipos de oposição. Em primeiro lugar, a família que o quer deter. E no versículo 20, irmãos, deixem-me dizer, versículo 21, quando diz, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia está fora de si. Os seus são os seus familiares, os seus parentes. E os parentes querem deter Jesus. E por outro lado, os escribas que acusam de Jesus de estar endemoniado. O cenário é este. A casa está cheia, os discípulos estão com ele e cooperam com ele cada vez mais. O ministério cresce, mas a oposição também cresce. E curiosamente cresce de onde é mais difícil vir essa oposição. Vem de onde? Dos homens da lei, conhecem a lei, dos homens religiosos e, pior, vem da sua própria família. Comecemos pelas acusações dos escribas. Os escribas acusam Jesus de ter demónio. E Jesus conta-lhes uma parábola para que eles percebessem que aquilo que eles estavam a dizer era um absurdo. E, portanto, basicamente, Jesus o que mostra é que é impossível Jesus ter demónio. E expulsar demónios através do poder dos demónios
Porquê? Porque Satanás nunca faria isso. Satanás nunca iria destruir-se a si mesmo, destruir a sua própria casa. E Jesus começa de uma forma muito lógica a contar uma parábola para que eles percebessem que aquilo que estão a dizer é um absurdo, do ponto de vista lógico. Mas, logo a seguir, Jesus conclui: todos os pecados são perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. O que é que Jesus... O que é que Jesus, no versículo 29 e no versículo 30, diz isto acerca do pecado contra o Espírito Santo? Lembrem-se, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. O que é que Jesus... Se eles estão a opor-se ao ministério de Jesus, porquê é que Jesus fala aqui do Espírito Santo? Porquê? É que, irmãos, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aquilo que eles estão a dizer é que Jesus está cheio de espírito imundo. O que eles estão a dizer naquele momento não é uma afronta só a Jesus, mas é uma afronta sobretudo ao Espírito Santo. Eles estão a chamar o Espírito Santo de espírito satânico. Eles estão a chamar ao Espírito Santo, espírito puro, imaculado, espírito satânico. Eles estão a dizer que o Espírito Santo, que é Deus com o Pai e com o Filho, é satânico. Eles, em último caso, estão a dizer que Deus é satânico. E por isso é que Jesus diz que é uma blasfémia. Porque blasfémia é atentar contra Deus. É isso que significa a palavra. É proferir palavras injuriosas a Deus. E, portanto, eles, na verdade, estavam a resistir ao Espírito Santo e a blasfemar contra o Espírito Santo, chamando-lhe Espírito Satânico. Porque Jesus fazia o que fazia, e neste caso expulsava demónios, pelo poder do Espírito Santo. Mas eles não o reconhecem e chamam ao Espírito Santo de Espírito Satânico. Irmãos, como vimos, é o Espírito Santo que faz, que opera. E o Espírito Santo que opera, ele não é satânico. O Espírito Santo que opera em Jesus é um Espírito puro e imaculado. E é esse Espírito que eles querem resistir. E nós podemos nos perguntar, mas como é que esta afirmação de Jesus se aplica aos nossos dias? Será que é por eu injuriar o Espírito Santo em alguma altura da minha vida que nunca mais vou ter perdão? É isso que Jesus nos diz? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão? Será que no momento de impiedade da minha vida, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, já estou condenado e não tenho perdão? Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que se o ensino é pelo poder do Espírito Santo e nós resistimos a esse ensino, nós estamos a chamar o Espírito Santo de mentiroso. Se o ensino, a pregação que nós ouvimos, pregação de verdade acerca de Cristo, se nós não acreditamos nela, se ela não é verdadeira, então o Espírito, que é quem opera, é mentiroso. Isto é uma blasfémia contra o Espírito Santo. Quando nós abrimos a palavra e Deus fala pelo poder do Espírito Santo para nós e nós resistimos, nós estamos a resistir ao Espírito Santo. E esta é uma blasfémia contra o Espírito Santo. Irmãos, Jesus, neste versículo, está a dizer algo muito forte. Porque a nossa ideia, muitas vezes, é pensar o Evangelho que Jesus anuncia. É o Evangelho da salvação. É verdade. Mas nós não vemos o Evangelho da salvação a ser anunciado apenas para a vida, mas também para a morte. E Jesus está a dizer que o Evangelho também é o anúncio da morte. O Evangelho é vida para vida e morte para morte. Irmãos, nós devemos chorar. Nós devemos viver amargurados quando aqueles que nos rodeiam, a começar pelos nossos familiares, não ouvem o Evangelho.
Porque aquilo que Jesus está a dizer é que se eles não ouvirem o Evangelho, se não crerem no Evangelho, qual vai ser a consequência? Eles nunca obterão perdão. Porque estão a blasfemar contra o Espírito Santo. Estão a dizer que aquilo que é anunciado não é verdadeiro. E que o Espírito é mentiroso. Irmãos, esta para nós deve ser uma grande exortação. Não só para a nossa vida, mas para aquilo que anunciamos aos outros. E por isso nós devemos atentar para as palavras de Jesus, porque estas palavras não são só para os escribas, são também para nós hoje. E como se isto não bastasse, como se não bastasse Jesus ter os escribas a dizer que o espírito que havia em Jesus era satânico, a dizer que Jesus era um instrumento de Satanás, vejam como o seu ministério ainda ganha uma maior oposição. Quanto mais cresce o ministério, maior a oposição a Jesus. Vejam, é a família que o quer deter e interromper o ministério de Jesus. Versículo 21. A família quer tirá-lo dali. Diz ele não está bem. E quer tirá-lo e quer interromper o ministério de Jesus. E por isso, quando a família aparece lá fora porque não podia entrar e pede que chamem Jesus, Jesus redefine naquela hora o conceito de família no seu ministério. Notem, irmãos, e um parênteses, Jesus não rejeita a sua família. Jesus não rejeita as suas obrigações com a sua família. Jesus não poderia ter autoridade se não aceitasse a autoridade, por exemplo, dos seus pais, como fez quando tinha 12 anos em Jerusalém. Jesus é o primeiro a reconhecer em toda a sua vida a importância da sua família e o respeito que lhe tem. Lembram-se quando Jesus agonizava na cruz, o que é que ele fez? Olhou para Maria, olhou para João e preocupou-se com o estado de Maria. Preocupou-se que Maria não ficasse só. Portanto, Jesus não vai respeitar a sua família, mas há uma coisa que Jesus não permite. É que a família possa ser um obstáculo ao seu ministério. E por isso, Jesus vai redefinir essa noção de família perguntando quem são a minha mãe e os meus irmãos. Quem é que são? São os que ouvem e que fazem. Querer, afirmar, não chega. Os demónios, vimos, eram os que mais facilmente afirmavam a identidade de Jesus. Bem, se bastava crer e afirmar, então os demónios eram os maiores seguidores de Jesus. Mas Jesus não os queria. Nem para testificarem por ele, Jesus os queria, estava a calar e destruía-os. E mandava-os embora. Reparem, se há pouco nós vimos que a grande acusação de Jesus em relação aos escribas era deles não crerem, blasfemar contra o Espírito Santo não crendo, agora a acusação que Jesus faz à sua própria família é não fazerem a vontade de Deus. Crer, nós devemos pregar como Jesus fez para que outros creiam. Mas crer por crer não chega. Não chega a dizer que se crê e que somos melhores que os infiéis. Reparem, voltemos outra vez à carta que temos estudado, 1 de João 2,4, com o pastor Tiago. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Eu repito, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Não basta crer. Afirmar e não fazer é uma realidade que, infelizmente, existe. Desculpem a redundância. Mas ela existe. Mas Jesus cria da sua família. Versículo 35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, essa é a minha família. Se nós nos lembrarmos, irmãos, da palavra de Deus, e este ponto entre crer, ter fé e fazer a vontade de Deus, se nós nos lembrarmos, este ponto não é apenas Jesus que o refere. Há outros pontos da Bíblia que o referem. E se calhar, aquilo que melhor desenvolve este ponto, esta ligação entre fé e obras,
é precisamente, curiosamente, a sua família, naquela hora, queria deter, e que Jesus diz, eles não são a minha família, já vimos porquê, é um irmão seu, Tiago, que vai ser um líder da igreja, que vai afirmar precisamente e desenvolver esta mensagem, esta afirmação de Jesus. Portanto, esta lição não é original de Tiago. E aquilo que é belo é que, precisamente no momento em que Jesus fala da sua família e redefine o conceito de família espiritual, seja Tiago, posteriormente, a afirmar isto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Vimos também em Marcos. Portanto, Tiago testemunhou tudo isto. Tiago testemunhou tudo aquilo que Tiago está a dizer, testemunhou vendo Jesus, ouvindo acerca do irmão. E, portanto, o que Tiago diz, fazes bem, também os demónios que creem e estremecem. Voltamos ao versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. O que Tiago está a dizer é que a atitude daqueles que creem e não fazem a vontade de Deus é igual à dos demónios. Clamam, não têm problemas em dizê-lo publicamente, mas a consequência é a mesma, porque não fazem a vontade. E por isso, irmãos, é Jesus que coloca a questão nestes termos. És tu por Cristo ou contra Cristo? Quem faz a sua vontade ou a vontade do Pai é por Cristo. E quem não faz é como os demónios. É Jesus que o coloca. É Jesus que coloca nestes termos. Irmãos, nós podemos até professar as coisas certas, mas sem fazer a vontade de Deus, a nossa fé não é maior que a dos demónios. E as consequências vão ser a morte. A minha fé é maior que as minhas obras? Irmãos, a minha fé pode ser maior que as minhas obras? Eu posso clamar mais, posso afirmar mais, posso falar mais do que depois fazer? Posso afirmar Jesus e depois não fazer? A minha fé pode ser maior que as minhas obras? Eu sou um cristão assim, embora eu saiba falar tudo muito bem? Oh, irmãos, diríamos nós, se Jesus tivesse afirmado que era o Filho de Deus e não demonstrasse por obras que era o Filho de Deus? O que é que nós pensaríamos acerca de Jesus Cristo? Se Marcos nos falasse de um Jesus Cristo que veio e Marcos dissesse, este é o grande homem que Deus enviou. E depois nós virávamos as páginas, bem, era adúltero, bem, era roubador, mentiroso, explorador da religiosidade de alguns, não ajuda ao próximo, maldizente, murmurador, mas Marcos afirma que é o Filho de Deus, eu vou acreditar. Nós acreditávamos nisto? Se este fosse o relato que nós tínhamos de Jesus, nós acreditávamos neste relato? Será? Como é que nós podemos então acreditar em nós mesmos quando afirmamos uma coisa e não a praticamos? Irmãos, a pergunta é clara, lembremos do que nós temos estudado na primeira carta de João. E pensemos, irmãos, somos nós o anticristo? Aqueles que estavam a opor a Jesus, eles eram o anticristo naquele momento. Estavam a opor-se ao ministério de Jesus. Somos nós como aqueles que afirmam e não fazem? Fazemos nós algo? Fazemos nós o que Deus pretende? Esta igreja faz aquilo que Deus ordena? Ou escuda-se na sua suposta fé, nas suas bonitas afirmações acerca de Deus?
Irmãos, se acerca dos escribas, nós falávamos da gravidade de não crer, acerca da sua família, nós falamos da gravidade de crer e não ser consequente com essa profissão de fé. Irmãos, façamos, pois, a vontade de Deus, para que Jesus diga que nós somos o seu irmão, a sua irmã e a sua mãe. Para que Jesus diga um dia que nós somos a sua família. Amém.